fala disso mais um pouco. Hoje, o nosso papo é sobre um tema sério, a demência frontotemporal, ou DFT. A gente vai usar como ponto de partida um artigo interessante que menciona o caso do ator Bruce Willis, para a gente entender melhor essa condição. A ideia aqui é ir um pouco além do que saiu na mídia, sabe? Tentar entender o que é mesmo a DFT, o que ela tem de diferente de outras demências e o impacto real dela. Ok, vamos tentar destrinchar isso. O que talvez chame mais atenção na DFT é como ela meio que vira de cabeça para baixo o que a gente associa com demência. Muitas vezes ela ataca primeiro a personalidade, a linguagem e não a memória, como a gente costuma pensar no Alzheimer, por exemplo. No caso do Willis, o sintoma inicial foi a afasia, né? Aquela dificuldade de se comunicar. Exato. Isso é fundamental. A DFT não é uma doença única, sabe? É mais um grupo de distúrbios. São doenças neurodegenerativas que atingem especificamente os lobos frontal e temporal do cérebro. As emoções, a capacidade de tomar decisões, coisas bem centrais da nossa identidade. Nossa. E aí está a grande diferença para o Alzheimer. Enquanto o Alzheimer geralmente começa afetando a memória, a DFT muitas vezes se manifesta primeiro por mudanças de comportamento. A pessoa pode perder empatia, ficar mais impulsiva, fazer comentários que não faria antes, ou ter problemas na fala para se expressar ou para entender. Que coisa! É impressionante como os primeiros sinais podem ser tão ligados a quem a pessoa é, né? O jeitão dela ser. É fascinante e, claro, um pouco perturbador, porque mexe com a essência da pessoa. Sim. E no caso do Bruce Willis, começou com essa afasia, essa dificuldade de linguagem, e depois evoluiu para o diagnóstico de DFT, foi isso? Isso. A afasia foi o primeiro sinal mais evidente, que é um distúrbio de linguagem. Depois veio o quadro mais amplo, da DFT. E ver uma figura pública que a gente associa tanto com vitalidade, com ação, passar por isso. Mostra como a doença pode começar de um jeito mais, digamos, silencioso. E sobre as causas, o que já se sabe? É genético? Tem a ver com o ambiente? Bom, a causa raiz é a degeneração mesmo, a morte das células nervosas nessas áreas do cérebro. Agora, o porquê disso acontecer ainda tem muito o que descobrir. Em alguns casos, tipo, talvez um terço deles, tem um fator genético forte. Existem mutações em certos genes que são hereditárias. Mas em muitos outros casos, a causa é desconhecida. Aparece do nada, esporadicamente. Entendi. E tem uma idade mais comum para isso aparecer? Sim. E isso é outro ponto importante. A DFT é uma das principais causas de demência em pessoas mais jovens, relativamente falando. Geralmente, o início dos sintomas acontece ali entre os 45 e 64 anos. Nossa, bem mais cedo do que a gente costuma associar com demência. Exatamente. E, infelizmente, é uma doença progressiva, os sintomas vão piorando com o tempo e ainda não existe uma cura. E essas consequências, elas vão além da comunicação, né? O artigo falava de comportamentos meio inadequados socialmente, falta de julgamento, dificuldade para planejar coisas simples. Com certeza. Isso gera situações bem difíceis no dia a dia. Imagina. Além desses comportamentos que podem parecer estranhos, né, e da dificuldade com a linguagem, é comum também ver, por exemplo, mudanças nos hábitos alimentares. Às vezes um desejo incontrolável por doces, por exemplo. Sério? Que curioso. Sim, e também distúrbios do sono. E conforme a doença avança, a pessoa pode, infelizmente, perder totalmente a capacidade de se comunicar, precisar de ajuda para tudo, atividades básicas mesmo. Fica dependente de cuidados integrais. Nossa. Se a gente junta tudo isso, o impacto na vida da pessoa, na autonomia dela e na dinâmica da família toda é gigantesco. Isso faz pensar no diagnóstico. Se os primeiros sinais são mais comportamentais, mudanças de humor, parece fácil confundir com outras coisas, né? Tipo estresse, depressão, ou só achar que a pessoa está numa fase ruim. Exatamente. Esse é um dos grandes desafios da DFT. Muitas vezes esses primeiros sintomas são sutis ou são atribuídos a outras coisas e podem passar despercebidos por anos.
Complicado. E aí que entra a importância de ficar atento, sabe? Observar mudanças que são persistentes, que não têm uma explicação clara, e buscar ajuda especializada. Porque mesmo sem ter uma cura, um diagnóstico mais cedo ajuda muito. Permite planejar, buscar suporte, adaptar a rotina. Tentar preservar a qualidade de vida o máximo possível. Faz todo sentido, não ignorar essas mudanças, né? Isso. Não minimizar mudanças de comportamento ou de linguagem que fogem muito ao padrão da pessoa. E nesse contexto, o apoio da família, como foi mencionado no caso da família Willis, parece ser fundamental, né? O artigo destacou muito essa coisa do acolhimento, de valorizar a presença, os momentos juntos, mesmo quando a comunicação verbal já não é mais a mesma. É essencial. O suporte emocional, a paciência, a adaptação da família, tudo isso é vital para o bem-estar de quem tem DFT. Criar um ambiente que seja seguro, compreensivo, faz uma diferença enorme. Isso me leva a pensar também na prevenção, quer dizer, a gente sabe que não dá para evitar totalmente, né? Mas o que podemos fazer pela saúde do nosso cérebro de forma geral? Boa pergunta. O artigo também menciona isso. Embora não existam garantias, especialmente nos casos genéticos, claro, reforça-se a importância daqueles hábitos que a gente já ouve falar para a saúde em geral, mas que são cruciais para o cérebro. Tipo, Alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, cuidar da qualidade do sono, tentar gerenciar o estresse, sabe? Manter a mente ativa com leitura, aprendizado, desafios e também as conexões sociais. Tudo isso ajuda a fortalecer o cérebro, a criar uma reserva cognitiva. são cuidados gerais, mas que fazem diferença para a saúde neurológica como um todo. Exatamente. Não é uma prevenção direta para a DFT em si, mas contribui para a saúde cerebral global. Bom, então, o que a gente tira de mais importante dessa nossa conversa? Para mim, fica muito claro que a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre o que é demência. Não é só sobre perder a memória. A DFT mostra que mudanças profundas na personalidade, no jeito de ser, na linguagem, podem ser sinais de alerta muito sérios. Ter essa consciência já é um passo, né? Sem dúvida. A informação é uma forma de cuidado, né? Reconhecer essas mudanças, seja na gente ou em alguém próximo, pode ser o caminho para buscar o suporte certo. E eu deixaria até uma reflexão final. Como é que a gente, como sociedade, lida com isso? Como a gente acolhe e continua valorizando uma pessoa cuja identidade parece se transformar de um jeito tão radical por causa de uma condição neurológica? Boa reflexão. Como manter essa conexão humana, o respeito, quando o comportamento e a comunicação mudam tanto? Isso vai muito além daquela ideia mais comum de perda de memória associada à velhice ou à demência. É um desafio diferente, eu acho. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco.